Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E eu quero falar com você hoje sobre altar de coerência. Nós precisamos edificar um altar de coerência em nossas vidas. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a aparência não pode nos salvar. E para deixar essa chave no seu coração, eu quero contar uma história para você. Conta a história que certo homem era conhecido na igreja como um homem exemplar. Sempre presente, sempre disponível, sempre com um sorriso no rosto. Palavras doces e postura impecável. Todos o admiravam. Mas dentro de casa era um outro homem. Impaciente, explosivo, duro nas palavras e nas atitudes. Certa noite, durante o jantar, seu filho de apenas 4 anos derrubou um copo de suco na mesa. Foi sem querer. O copo caiu, quebrou e o suco se espalhou pela mesa. O silêncio tomou conta do ambiente. O pai, já carregado pelo estresse do dia, perdeu o controle. Levantou-se, tirou o cinto e, tomado pela raiva, bateu no menino dizendo: "Para você aprender a se comportar na mesa." E deu uma surra no menino. O menino saiu chorando para o quarto, a mãe ficou em silêncio, o jantar acabou ali. Mas dentro daquela casa também quebrou algo a mais naquela noite. 3 dias depois, o pastor ligou querendo fazer uma visita. E um jantar foi marcado. Naquele dia do jantar, a casa estava diferente. A mesa foi posta com cuidado, a lasanha recém-saída do forno perfumava o ambiente. E um louvor suave tocava ao fundo. Tudo parecia perfeito. Até que, no momento de servir, o pastor, sem querer, esbarrou no copo. O copo caiu, quebrou e o suco se espalhou pela mesa. Era o mesmo cenário, o mesmo silêncio, mas dessa vez todos estavam olhando e o pai travou. A mãe ficou tensa e o menino arregalou os olhos. Ele olhou para o pastor, depois olhou para o pai e, com a voz inocente, mas carregada de verdade, perguntou: "Pai, o senhor vai bater nele também?" O tempo parou, o pastor não entendeu. A mãe abaixou a cabeça e o pai desmoronou. Naquele momento, ele percebeu algo que nunca tinha enxergado. Era paciente com quem não convivia e violento com quem mais amava. Tratava melhor os de fora do que aqueles que Deus confiou dentro da sua própria casa. E chorando, ele entendeu que a sua fé nunca foi provada no altar, mas na mesa da própria casa. Sabe, tem gente querendo parecer santo na igreja, mas é dentro de casa que Deus revela quem você realmente é. Billy Graham disse: "A maior herança que um pai pode deixar aos seus filhos é o exemplo." A maior herança que um pai pode deixar aos seus filhos é o exemplo. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: a sua vida é um altar. Veja isso, a sua vida inteira é um altar. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz: "Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente, pior do que um incrédulo." Sabe, o peso dessa palavra é inversamente proporcional à frequência com que ela é pregada nas igrejas. Na verdade, hoje em dia, quanto mais pesada é a palavra, menos ela é pregada. E entenda, a palavra cuidado aqui nos originais gregos significa prover, ter consideração ou cuidar realmente de algo. E nós fomos chamados para isso, prover e cuidar das pessoas, especialmente os da nossa casa. Porque a Bíblia fala especialmente dos da nossa própria casa. Por quê? Porque é em casa que nós revelamos quem realmente somos. Pensa comigo. Você tem o costume de ficar triste, irritado, sem paciência na rua? Não tanto quanto você tem facilidade de estar assim dentro da sua própria casa. Porque o ser humano é bom em disfarçar, em não deixar transparecer as suas emoções. É um sistema de autodefesa humano, porque o descontrole expõe as nossas vulnerabilidades. Mas nós precisamos ser nobres, mansos, gentis com os da nossa própria casa. Você vence na vida quando consegue ser firme com os de fora e gentil com os de dentro. Entenda isso. Você vence na vida quando consegue ser firme com os de fora e gentil com os de dentro. Porque muitos dos seus problemas poderiam ter sido evitados se você tivesse sido firme com as pessoas erradas que entraram na sua vida. Mas você não foi firme. Você foi gentil demais.
doce demais quando deveria ser firme, se posicionar, colocar limites. Entenda isso. Então experimente falar não para as pessoas lá fora, na mesma proporção que você fala não para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Experimente falar a verdade e impor o seu ponto de vista do mesmo jeito que você faz dentro de casa. Do mesmo modo, experimente ser gentil, solícito, atencioso com a sua esposa, com seus filhos, todos os dias, como você é lá com os de fora. Como muitas vezes você é com pessoas que você nem conhece. A A.W. Tozer disse: o que somos em segredo é o que realmente somos. O que somos em segredo é o que realmente somos. E o segredo é a nossa casa. É quando fechamos a porta e somos totalmente transparentes. A terceira e última chave que eu quero deixar no seu coração para encerrarmos é: unifique o seu reino. Unifique o seu reino. Veja, Mateus 12, 25, com as palavras do próprio Jesus, ele disse: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Jesus, em suas palavras, nos deu um princípio. Todo reino dividido não irá permanecer de pé. E você tem um reino. A sua casa é o seu reino, a sua tenda. Se a sua casa, se a sua família não estiver unida, ela não vai permanecer de pé. Você precisa unificar a sua casa, entenda isso. Uma família onde o marido, esposa e filhos falam a mesma língua, seguem os mesmos princípios, é um reino extremamente forte e próspero. Ninguém segura isso. Se você tratar a sua família com verdade, com amor, com graça, com diálogo e atenção merecida, você irá fortalecer o núcleo do seu reino de forma que nada será impossível para vocês. Isso é muito sério. Reinos caem porque estão divididos internamente. Coisas que demoraram anos para serem construídas desmoronam em dias, semanas, por conta de uma palavra errada que causa divisão. Uma conversa mal compreendida. Isso acontece com todos. Por isso, é algo que você precisa cultivar todos os dias, é a união do seu reino, da sua casa, transparência, diálogo, amor, graça, cumplicidade, empatia, fazer um pelo outro. Tudo isso gera união dentro de casa, dentro do seu reino. O segredo aqui é a união, é o combate contra a divisão. A divisão de algo se dá quando as partes que compõem aquilo seguem caminhos opostos, cada um vai para um lado, cada um pensa de um jeito. Enquanto a união são quando duas coisas caminham para a mesma direção, ajustando as partes entre si. Marido e esposa têm condutas, têm postura, têm culturas diferentes, vieram de famílias diferentes, mas quando caminham para a mesma direção, vão se ajustando, um abrindo mão por um lado, outro abrindo mão para o outro, para que as coisas venham a se ajustar perfeitamente. Isso é união. Isso se aplica nas famílias, nas empresas, instituições, tudo. Relação com filhos, tudo. Então veja na sua vida, na sua família, se há um caminho, um propósito em comum, onde todos caminham para a mesma direção, a união está sendo gerada. Isso se aplica em qualquer área da sua vida. Se em uma casa o marido colocou em seu coração que irá economizar dinheiro, fazer uma reserva financeira e a esposa não concordar e decide gastar descontroladamente, a ruína financeira já se instalou naquela casa. Por outro lado, também, se uma mulher decidiu cuidar da sua saúde, se alimentar melhor, com mais qualidade, e o marido não entendeu e decide viver de forma sedentária e desregrada, vai ser muito mais difícil para ambos manter os seus propósitos. Agora, se há união entre eles, seja em qualquer área, financeira, saúde física, vida profissional, se há um só propósito, acredite, aquele casal irá atingir os seus objetivos muito mais rápido e mais fácil do que a maioria das pessoas. Então unifique o seu reino, se baseando na verdade, na cumplicidade, com amor, com graça, com humildade, com empatia. Edifique a sua casa, a sua vida como um altar ao Senhor, e tenha uma vida realmente próspera e feliz. Oswald Chambers disse: a prova da nossa santidade não está no que professamos, mas no que praticamos. A prova da nossa santidade não está no que professamos, mas no que praticamos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por essa palavra, Pai, que vem de encontro ao nosso coração, confrontando as nossas atitudes,
a nossa perspectiva daquilo que temos como relacionamento com o Senhor, Pai. Que o Senhor traga verdade, graça nessas palavras, Pai. Que o Senhor traga verdade e graça para essa pessoa que está me escutando e que ela tenha um dia realmente feliz, que ela tenha alinhamento dentro da sua casa, que dentro da casa dela haja união, uma união onde o Senhor é o centro, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se você lembrou de alguém, envie essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Eu conto com você, amém? Nos siga no Spotify, no YouTube, se inscreva lá, ative as notificações e eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.